Alô, galera. Quem estiver vendo aí, por favor, dá um alô aí pelo chat. Como dizia o nosso saudoso professor Olavo, se estiver ouvindo, confirmem pelo chat. De qualquer forma, eu não vou enrolar muito o inicinho de live aqui, igual todo mundo faz, para esperar as pessoas chegarem, porque essa é a primeira e o intuito aqui é a gente deixar isso gravado e depois fazer um vídeo grandão com essas lives aí. Olha aí, tô vendo já Murilo, Lorena, Bruno. Vocês estão ouvindo bem aí ou tá uma porcaria o som, gente? Deixa eu ver aqui. Vou botar esse microfone aqui, ó. Vamos botar ele mais pra cima. E aí? Estão conseguindo me ouvir ou tá barulhento? Tá bom o som? Então vamos em frente. Não vou esperar muito as pessoas chegarem, nem sei se vão chegar pessoas aí. Essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui no meu canal. Queria agradecer a presença de todo mundo aí que está ouvindo. Não vai ser longa, é a primeira. E foi meio de supetão isso, meio que atendendo a pedidos. Então vamos lá. Essa semana eu queria falar, ou seja, tem live amanhã no mesmo horário. E a semana inteira eu vou fazer live nesse mesmo horário, que no Brasil é 1h07 e aqui para mim, na Virgínia, é ao 12h07. Eu estou 1 hora atrás de vocês no fuso horário, ou seja, o Brasil acontece antes daqui dos Estados Unidos acontecerem na face da Terra. É o famoso, na Austrália já é ano novo e aqui não é ainda, né? Oi, Didi, tudo bem? Tô vendo vocês aí, ó. Eu não vou me ater muito aos comentários agora não, gente. Porque senão o meu irmão, o Léo aí, eu não sei se é o meu irmão ou meu sobrinho, que tem o mesmo nome, é o Léo, meu irmão. Não vou me ater muito aos comentários aqui não, senão eu vou me perder a live vai ficar muito longa. Então no finalzinho, se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem anotar alguma coisa, mas essa é uma live mais de aviso, mais de supetão. Eu vou passar a fazer lives agora todo dia a 1h07 da tarde, 1h07. Tem uma razão de ser e não é uma razão comercial, nem sei se esse é um horário bom ou não, mas o que importa é as pessoas estarem avisadas que agora a partir de 1h07, todo dia, a partir de hoje eu vou fazer live a 1h07 da tarde aí do Brasil, 12h07 para quem estiver assistindo aqui dos Estados Unidos. Um oi aí para a galera que está assistindo agora e vamos em frente. O que eu gostaria de falar essa semana? Nós vamos falar essa semana de heroísmo. Por que eu estou falando nós? Porque de vez em quando eu vou jogar a bola para vocês aí, igual eu já tenho feito há algum tempo, através dos stories, através dos reels, aqui principalmente no canal, no Instagram, no @Bertorelli, e já gostaria de deixar vocês convidados para participarem, para quem segue mais aí canal de YouTube, né? No YouTube eu consigo fazer vídeos mais longos, enfim, a plataforma é diferente, beneficia mais isso. Apesar de eu conseguir fazer vídeos longos aqui, mas lá eu acho que a pessoa já entra para ouvir podcast, tem paciência para ouvir um vídeo maior do que essa coisa de ficar arrastando para cima aí, essa loucura de Instagram, né? Essa engenharia social que vem sendo feita com todo mundo aí, e isso não é de hoje. Isso é uma das coisas que eu gostaria de eventualmente a gente comentar aqui. Eu fiz uma colinha aqui para mim e o assunto da semana vai ser heroísmo. Ou seja, a gente vai falar de heróis do cinema e por que o heroísmo importa. Tem muita gente que eu deixei nas caixinhas aí do Instagram me passando feedback, falando, eu gosto mais do herói tal, da heroína tal, às vezes com superpoderes, às vezes não. E uma parcela bem pequenininha falando, eu não tenho heróis, eu não gosto de heróis. E isso, na minha visão, é um mau sinal. Porque os heróis não são uma coisa para você se espelhar, e aí já entrando no assunto, né? Isso não é uma coisa para você se espelhar e achar que, vou pular a janela aqui e vou sair voando, e essa história vai acabar mal se você está desconectado da realidade. Mas é importante você ter essa base no seu imaginário do herói, do heroísmo. Tem filmes aí de heróis que são heróis anônimos e eu me pergunto já há algum tempo, uns bons anos para falar a verdade, essa dúvida, essa indagação
só vem aumentando ao longo dos anos, ao ponto da gente começar a ter uma interação maior online com os outros amigos e com pessoas até desconhecidas que se tornam amigos. Mas o porquê do Brasil não ter heróis, ou se tem, e a gente vai investigar isso juntos. Por que esses heróis não são conhecidos? Por que não fazem filmes, peças de teatro, livros sobre esses heróis? Onde estão esses heróis? De quem é o interesse de esconder esses heróis, se eles existem? Qual o impacto do heroísmo na vida das pessoas? Essas pessoas que estão tentando boicotar essa vertente do heroísmo na vida das pessoas, por que elas estão fazendo isso? Quem ganha com isso? Com o horizonte de consciência das pessoas está tão fechadinho nisso. Então, eu gostaria de explorar através de exemplos, sempre dando exemplos de filmes. Alguns filmes, possivelmente, vocês já assistiram. Os filmes que eu citar aqui, se vocês não assistiram, se eu estou citando aqui, eu vou explicar o porquê que eu estou citando. Então, assim, vale a pena assistir. Tem filmes que são horríveis, e eu adoro assistir filme horrível porque ele ensina o que não se fazer nos filmes. Então, vamos tentar explorar essa semana essa questão do heroísmo e por que o heroísmo importa. E ele importa, né? Essa não é só a minha opinião, tem livros sobre isso, tem estudos sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui essa semana. Como meu interesse aqui, e eu acho que o de vocês, se estão me seguindo, né, é seguir essa corrente de cinema. Então a gente vai usar exemplos aí do cinema, eventualmente a gente vai acabar esbarrando em algum exemplo de literatura, como por exemplo a Odisseia, né, de Homero, que aquilo ali é o blueprint da jornada do herói completa. Então vamos lá. Por que o heroísmo importa? Heroísmo em todas as vertentes, né? Viajando na maionese, desde filmes de ficção científica ou de filmes super fantásticos, né? Por exemplo, Superman, que voa, que é a prova de balas, que tem visão de laser e derrete as coisas. Por que esse tipo de herói importa, assim como aquele herói comum do filme, por exemplo, um filme que eu gosto muito é A Vida Secreta de Walter Mitty. Quem não assistiu, é um filme com Ben Stiller, já pega papel e caneta aí e começa assistindo os filmes, né? Que eu falei aqui já são dois que chamam bastante atenção. Um é A Vida Secreta de Walter Mitty, que eu não me lembro agora a data de produção dele, mas é com Ben Stiller e ele é relativamente novo, facinho de achar. E o outro é o Superman, que foi praticamente o primeiro filme de super-herói tratado com seriedade, né? Como se fosse um assunto de adulto, né? Apesar de ser meio pastelão às vezes, mas por que importa? Vamos ao X da questão. Role model. O que é role model? É o papel modelo que aquilo ali tem na sociedade. Então, esses filmes importam porque você vê o Superman e você quer emular aquilo quando é menino, quando é criança. Estou dando exemplos aqui de meninos, mas tem exemplos também para meninas, né? Enfim, eu sou menino, então as minhas referências são essas. Mas tem muita mulher seguindo aí esse perfil e eu tenho certeza que elas também, pelo menos é o que me mostram nas enquetes, né? Elas também gostam desse tipo de filmes e eventualmente tem heroínas também que servem de bons exemplos. Mas não porque voa, dá tiro, pula. Você vê que geralmente é o código moral desses heróis que conta bastante. Você vê que são as virtudes. Eu gostaria de eventualmente analisar com vocês aqui as virtudes cardeais. Quem não conhece as virtudes cardeais, tá o Google aí para sanar a dúvida de vocês. Mas o que acontece é que o mundo está com péssimos exemplos em várias áreas, né? E quando você tem um filme de herói e aquilo ali é autêntico, ele chama muita atenção e faz muito sucesso. O melhor exemplo disso, recente, eu não vou nem falar, vou pedir ajuda de vocês aí agora, vou dar 10 segundos. Que filme de herói que fez um sucesso estrondoso, não tem lacração, é um filme espetacular que está recentemente nos cinemas, batendo recorde de bilheteria. Se alguém aí souber, você vê que não tem superpoderes, não tem nada ali, só tem a vontade humana se sobrepondo às adversidades. E existe toda uma questão do transhumanismo também nesse filme, né? A máquina vai tomar o lugar de vocês e tal. Obrigado ao René respondendo aí.
exatamente. Top Gun Maverick. Esse filme, ele trata do heroísmo, ele trata de uma série de assuntos, ele tem um código de honra, você vê que eles se sacrificam ali uns pelos outros, né? Apesar de haver aquela competição, mas aquilo ali é um reflexo da vida real, não da vida da lacração. Por que um reflexo da vida real? Porque você vê que existe uma competitividade entre eles ali, existe um certo respeito com relação ao personagem do Tom Cruise, né, que é o Pete Maverick Mitchell, mas existe aquela coisa de, vamos destronar esse cara tá velho e tal. Mas quando a coisa aperta, você vê que o código de honra deles, apesar de existir essa competitividade externa, né, são inimigos externos, né, dos Estados Unidos ali no filme, você tem aquela competitividade externa que une eles num propósito único. Por quê? O que faz eles se unirem dessa forma? É o código de honra deles. Chega uma hora que se você não se atém a valores, não se atém a esse tipo de coisa, você não tem mais nada. E aí você está sozinho. E geralmente quem não tem valor que eu digo valor moral, virtude, e se apega, por exemplo, a amizades idiotas e só festa e tal. Quando a coisa aperta e não há valor ali, não há um código, eu costumo brincar do código de Tandera, né? Parece até um pouco as virtudes cardeais, mas é diferente, né? Quem lembra aí do desenho dos Thundercats vai lembrar. Código de Tandera, né? Era justiça, verdade, honra e lealdade. Então você vê que existia um código moral ali, que eles pautavam as ações deles. As pessoas não são iguais, mas acabam se complementando, e nessa complementação que as pessoas fazem, é daí que surge a força, né? Eles aqui nos Estados Unidos falam que os Estados Unidos, a força dos Estados Unidos, porque isso aqui é um caldeirão, né? Eles chamam aqui de melting pot. E o Brasil é a mesma coisa. O Brasil, assim, tem um caldo de culturas aí. Você tem, não falando só de etnia, não, porque de etnia aí que tem tudo mesmo. Tem libanês, tem chinês, japonês, coreano, negro, português, né? Outros europeus, né? Italianos, enfim, estou falando aí dessa imigração em massa que aconteceu nos últimos 3 séculos e que misturou bastante o caldo de cultura no Brasil. E cada uma dessas etnias, ou povos, ou culturas, trouxe um pouquinho para o Brasil. E o segredo do Brasil é o quê? É justamente essa mistura, e não a divisão, que muita gente prega hoje em dia aí. O que é o legal do filme de herói de antigamente? E que tem feito falta hoje em dia, quando pinta um filme como o Top Gun Maverick, a coisa muda completamente de figura e você percebe que você aí não é a minoria. Você faz parte da maioria que gosta. Quando o Tom Cruise lá voa, ensina, e um desafia o outro, e salva o outro, se sacrifica pelo outro. Você tem a questão da masculinidade, que está muito, muito abalada hoje em dia, né? É uma coisa muito nova. A mulher no mercado de trabalho, né? O Jordan Peterson fala bastante isso. Isso é assim, antropologicamente falando, isso é uma coisa muito nova da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, a mulher às vezes assume esse papel de provedora e o cara fica em casa cuidando. Tem um livro muito legal, cuidando das crianças, né? Tem um livro muito legal chamado Launch, que é um livro, enfim, de marketing digital. Mas você vê, o cara começa o livro falando, olha, eu estava em casa, minhas coisas deram tudo errado e eu estava cuidando das crianças, e a minha mulher que foi pra rua trabalhar. Até a mulher tem um ataque de nervos e o cara, foi a melhor coisa que aconteceu na vida do cara, porque ele deu um pinote, deu um clique na vida dele e virou um dos papas aí do marketing digital. Mas voltando à questão dos filmes, quando existe esse código de honra, essa lealdade, essas virtudes, as pessoas reparam isso porque isso está no nosso DNA. Eu tenho gatinhos aqui em casa, e eles, quando nasceram, dois nasceram em casa. Mas você via que a nossa gatinha, que deu à luz aos gatinhos, ela já tinha no DNA dela o que tinha que ser feito. É um instinto assim muito natural. E o homem como, né, como ser, o homem, a mulher, a gente ainda tem esse instinto natural muito grande.
E em algumas áreas a gente esqueceu, apagou, não apagou, mas assim, deixa aquilo ali tá muito adormecido. Você percebe isso em situações extremas. Por exemplo, uma pessoa que não tem tendência nenhuma à violência, quando ela está numa situação extrema, ela se defende. Ou uma mãe, quando vê a criança lá presa debaixo do carro, cria uma força sobre-humana e levanta aquele carro, entendeu? E isso vem da onde? Isso vem exatamente lá do âmago, lá do fundo do nosso ser, porque a gente não somos seres animais também. A gente tem um lado animal grande. O André está falando aí da jornada do herói. A gente vai chegar lá, André. Exatamente. É o Gito aí, um abração, Gito. E aí a gente tem essa coisa entranhada na gente. Só que a artificialidade do mundo apagou grande parte disso. Então, quando você consegue assistir um filme, assistir uma série, ler um livro, ou porque são coisas muito condensadas, né? Você condensa muito da vida humana em alguma narrativa dessa que é contada de forma artificial. É diferente da narrativa da sua vida, que você acorda de manhã, dá um beijo na sua mulher, no seu marido, sei lá, no seu filhinho, na sua filhinha, vai pra rua, aí dirige, aí passa por um cara no trânsito, opa, tudo bem. Aquela narrativa ali não tem muita graça, o dia a dia não tem muita graça, né? A menos que você seja o Tom Cruise, sei lá, voa pra cá, voa pra lá, vai lançar filme em tudo que é canto, enfim. Mas quando você, até a vida dele deve ser chata, porque a maioria, chata nesse sentido, né, de ordinária, de comum. Porque até ele, quando ele está sentado no avião viajando do ponto A para o ponto B, não tem ninguém ali dando tiro nele, ele não tem que abrir a porta do avião e pular de lá, igual ele faz nos filmes. Enfim, essa narrativa artificial, condensada, quando ela tem uma verossimilhança, quando ela consegue ser verossímil, ela atrai mais a gente. Por que ela atrai? Porque ela é mais real. O não real, o artificial, virou a regra hoje em dia, quando deveria ser a exceção. As pessoas hoje moram em cidades, entendeu? Ao invés de morar no campo. O Gito falando aí de uma passagem famosa do Luferrino. Eu não sei se isso é uma lenda urbana. O Gito está falando assim, ó, tem uma passagem do Luferrino que ele rompeu os ligamentos do braço para segurar a caminhonete que ia atropelar o filho dele, ou a filha, né? Eu acho que é a filha dele. E o cara é o Incrível Hulk, pô. Quem não conhece aí, digita aí Lou Ferrigno, né? Escreve Ferrigno, é italiano. Ele era um dos competidores do Schwarzenegger na fase áurea, né? Do fisiculturismo, nos anos 70. E ele era um cavalo. Então, assim, falando da verossimilhança aí, né? Essa história tem verossimilhança. Porque o Lou Ferrigno é um cara que, dependendo da situação, de fato, ele conseguiria parar uma caminhonete, no mínimo segurar uma caminhonete, empurrar para o lado, entendeu? Se for uma caminhonete relativamente pequena. Mas o caso é exatamente esse, é a coisa não ter um embasamento, não ter um pé fincado na realidade, nessas narrativas construídas, né? Quando ela é construída e não tem esse pé na realidade, aquilo ali começa a distorcer a sua capacidade de analisar. Não é que você que eu digo às pessoas em geral, não é que você é burro e não consegue analisar, é que o seu mecanismo para medir a realidade está alterado. O fiel da balança, sabe com aquelas balanças antiguinhas, né? Que você tinha os dois pratos da balança aqui e tem aquela agulhinha aqui assim, né? Aquilo ali se entortou muito para um lado e a coisa degringolou completamente. E você vê, os filmes são um reflexo da sociedade, os filmes são um reflexo do que está acontecendo nos tempos de hoje. Então você tem assim, borrou-se intencionalmente a linha que dividiu o bem do mal. Antigamente, hoje de manhã eu estava dando uma caminhada, se vocês assistirem no Stories aí, a volta da caminhada, estou eu, minha mulher e a minha neném. Só a sombra, né, da gente caminhando ali no chão. Caminhando na nuvem é que não dá, né? Mas só a nossa sombra, filmei só a nossa sombra ali. Mas a gente estava comentando exatamente esse tipo de assunto que eu estou comentando aqui agora. Daí me deu a ideia de fazer essa live, e aí ela falou, por que você não fala de heroísmo? Você sempre estudou o assunto e tal, e tem de fato, eu não vou nem falar uns bons anos, tem umas boas décadas, que essa questão do heroísmo me chama a atenção. Enfim, vamos lá. Falando de novo de role models, né? Falando dos exemplos. Quando você tem heróis
que estão fincados na realidade e que têm ali um código de conduta, virtudes, esses heróis aí vão virar exemplo para você. O ser humano é um ser imitativo. A gente imita. A minha neném, por exemplo, voltando nela aqui, ela imita o que a gente faz. Ela não queria comer sopa ontem de noite e a minha mulher começou a comer sopa e ela falou, eu também quero. E ela começou a comer sopa, e a gente falou, nossa, essa sopa tá uma delícia, e tá mesmo. Agora você imagina o impacto que tem na vida de uma criança, e tem impacto na vida de um adulto, gente. Às vezes você vê uma notícia na internet, fica indignado e fala, nossa, que absurdo. Aquilo ali você leu só a chamada e já está indignado com o assunto e às vezes é fake news. Ou seja, não tem impacto? É óbvio que tem impacto. Tudo que a gente faz, que a gente consome tem impacto. Você, né, tem esse ditado famoso no meio esportivo, principalmente, né? Você é o que você come. Ou seja, se você come bem, se você come de uma forma saudável, você vai ter um corpo saudável. Se você come só porcaria, você não vai ter um corpo saudável. Aí, sei lá, vai degringolar, não vai... Caminhando nas Nuvens é um bom filme do Keanu Reeves, né? É romântico, né? É bem legal. Bem Keanu Reeves mesmo. Mas voltando à coisa do corpo. Se você consome comida boa, você vai ter um corpo bom. Agora imagine o que você está consumindo aqui com os olhos e com os ouvidos. Se isso não for uma coisa boa, que resultado você vai ter? Qual o impacto que isso vai ter na sua mente? Então, tem impacto sim na vida de um adulto. Imagine na vida de uma criança. O que você está consumindo? Desenho animado, revista em quadrinho, videogame, livrinho para criança. Tanto é que, eu não vou me aprofundar no assunto, mas para bom entendedor pingo é letra, existe uma corrente muito grande de livros duvidosos, de gosto duvidoso, sendo enfiado goela abaixo via escolas nas crianças. Então, assim, como é que você vai proteger a sua família disso? Você não consegue derrotar o que você não consegue substituir. Essa frase não é minha, eu aprendi ela com o professor Olavo de Carvalho. Então, assim, se você não consegue substituir, se você não consegue produzir nada para ocupar ali aquele espaço, o pessoal vive falando aí, né, genericamente, ocupação de espaços, marxismo cultural e tal. Mas, assim, não precisa ir longe. Se você não consegue preencher aquele buraco ali com uma outra coisa, você vai acabar consumindo aquilo ali mesmo, não tem jeito. Quem consegue aí pegar o telefone e desligar o telefone, você avisa a sua mulher, você avisa no fim de semana, por exemplo, vou ficar com você o fim de semana inteiro. Você consegue desligar o seu telefone? Desinstalar o seu Instagram, o seu YouTube ou o Facebook, sei lá. Não consegue, né? Por que não consegue? Tá todo mundo viciado nisso, não tem jeito. Eu me incluo nisso aí. E aqui, estamos falando via Instagram, Facebook. Mas assim, é uma ferramenta. Você pode usar ela para o mal, você pode usar ela para o bem. Eu poderia estar aqui falando um monte de mentira, inventando fake news e tal. Espero que eu não esteja falando aqui nenhuma fake news, né? Que já tem Ministério da Verdade aí para dizer isso ou não. Mas, ou até por engano, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa e ela está equivocada. Mas é muito difícil você controlar o impacto das coisas que estão entrando pelos seus olhos e pelos seus ouvidos se você não selecionar esse tipo de coisa antes, entendeu? Então, eu lembro da minha infância, eu assistia desenho do He-Man, eu assistia desenho do Thundercats. Esses dois saltam aos olhos, né, são os primeiros a aparecer na minha memória, porque eu gostava muito da história por trás do He-Man. Para quem não sabe, eu vou contar aqui muito rapidamente, porque tem a ver com essa coisa do heroísmo, né? O He-Man é um bonequinho que ele é vendido por uma empresa de brinquedos americana chamada Mattel, né? Ou Mattel. E ele era basicamente um brinquedo que foi inventado, um bonequinho que foi inventado para ser o bonequinho do Conan, que é um filme de 1982 com Schwarzenegger. Aposto que tem um monte de gente aí que vai falar, você não era nem nascido. Mas quando eu cheguei aqui, meu amigo, isso aqui era tudo mato. Essa questão do herói, entendeu? Então, quando lançaram o filme do Schwarzenegger, a Mattel chegou à conclusão de que não podia lançar aquele bonequinho ali para criança porque o filme saiu com cenas de sexo e saiu com muita violência. O Conan pega a espada dele, corta o pescoço da cobra, decapita o cara, enfim, é de 82. Se eu estou dando spoiler aqui, eu vou parar com os spoilers aqui. Vale a pena assistir esse filme,
porque é um clássico e é, vamos dizer, o primeiro filme mesmo, superprodução, que lançou a carreira do Schwarzenegger. O que consolidou foi o Exterminador do Futuro em 1984, mas esse foi a porta de entrada mesmo. Ele já tinha feito outros filmes bem bobinhos, até engasguei, bem bobinhos antes, mas esse foi o primeiro. Então, quando eles fizeram o bonequinho da Mattel, eles não puderam lançar aquilo. Pô, como que eu vou lançar um boneco do Conan para criança, sendo que o filme do Conan, que seria a peça publicitária, né, o filme era uma mera desculpa para vender bonequinho. Então, resumindo muito a história, eles contrataram uma empresa chamada Filmation. Eles faziam revista em quadrinho, não me lembro agora se a revista era da Filmation, mas eles faziam revistas em quadrinho para lançar o bonequinho e resolveram fazer um desenho animado do He-Man. E ali nasceu o desenho do He-Man, que se estendeu por vários e vários episódios, e criaram todo o universo do que chamam de Motu na internet, né? Masters of the Universe, né? He-Man e os Mestres do Universo. Então, veja você, o cara que fazia o desenho, que era o coordenador de produção, o diretor, eu não lembro o título dele aqui, ele fazia o desenho, ele tinha uma equipe de psicólogos para analisar o desenho do He-Man, o roteiro, e falar, olha, eu não quero nada que seja ruim para criança. O cara tinha essa preocupação de fazer um desenho animado em que não tivesse violência extrema. Você vê, é um desenho de ação. O He-Man nunca usa a espada dele para enfiar a espada em alguém, não tem sangue no He-Man, ele não dá um soco na cara de ninguém, ele só dá soco, não sei se vocês se lembram, quem já assistiu, nessa porcaria que a Netflix fez aí agora, não? Que é uma subversão absoluta da alma do desenho do He-Man, e ficou uma porcaria, ficou lacração do início ao fim. Tanto é que eles nem chamam o desenho de He-Man, eles chamam de Masters of the Universe, né? Apagaram o He-Man. Para quem não viu, não veja, porque é uma bosta, uma bela bosta. Se você já viu, não sei se você concorda comigo, deixa aí nos comentários depois do vídeo. E para quem já viu, né, vou dar spoiler aqui. O He-Man morre no primeiro episódio, a série é todinha sobre a Teela, toda lacradora, e no último episódio o He-Man consegue voltar, e aí eles matam ele de novo, entendeu? Então, assim, é de desanimar, é uma subversão absoluta. Eles tinham psicólogos para analisar, e se vocês bem se lembram, no final de cada episódio do He-Man, aparecia assim, amiguinhos, no episódio de hoje a gente aprendeu que não pode mentir, que tem que falar a verdade. Aí no episódio de hoje, você aprendeu que você tem que confiar no seu pai, na sua mãe, na sua professora, ou nos seus parentes, porque são as pessoas que mais querem o bem para você. Ou seja, passava uma coisa legal ali para as crianças. Eu lembrei de outra coisa aqui, o He-Man socava para abrir porta, quebrar uma pedra, socava o chão. O He-Man nunca dava um soco na cara de alguém. Ele pegava os vilões assim pela cintura, e aí os vilões ficavam assim, uma coisa bem infantil mesmo, né? E tacava os vilões ou na água ou na lama. Quem assistiu o He-Man vai lembrar disso daí. Não tinha violência, né? A espada era para desviar raio ou também quebrar uma pedra, enfim. Ou seja, era um bom exemplo. Era um bom exemplo para as crianças. Eu, né, igual todo menino, tive lá minhas brigas na escola, né? Já apanhei, já bati, mas nunca foi... Não vejo isso que, eu arrumei confusão na escola porque o He-Man me ensinou a bater no amiguinho. Isso não existe, entendeu? Mas hoje em dia, vai ver os desenhos, vai ver o nível de violência, vai ver o que as crianças estão expostas, entendeu? Não só de violência, coisa pior também. Enfim, falando aí, voltando para os role models e voltando aí para o cinema. Eu acabei falando do Top Gun Maverick, mas eu queria falar hoje especificamente de um outro filme dele que eu vou guardar o suspense um pouquinho ainda. Eu não quero me estender muito nessa live aqui, mas vamos lá. Eu estava conversando outro dia com uns amigos e eu falei assim, olha, que tipo de herói que você gosta, que tinha em filme antigamente, e por que você gosta desse herói? E a gente estava numa roda de amigos e um levantou a mão e falou assim, acabei de chutar a minha câmera aqui, não foi isso que ele falou, eu que chutei a câmera. E um virou e falou assim, pô, eu gostava dos filmes do Dirty Harry. Para quem não viu, tem uma série de filmes do Dirty Harry com o Clint Eastwood, que é uma lenda do cinema e está vivo até hoje com 397,5 anos de idade fazendo o filme ainda. Mas o Dirty Harry, o nome vem daí, o nome dele é Harry Callahan. Ele era conhecido até pelos bandidos como Harry, o sujo,
Por quê? Porque ele não interessava, ele jogava sujo com os bandidos, o importante era ele prender o cara. Tinha que neutralizar o cara, entendeu? E quem é o único personagem que eu vejo hoje em dia que faz esse tipo de coisa? Eu sou obrigado a voltar no Tom Cruise, esse cara não é possível, tem alguma coisa nele que ele não caiu nessa da lacração aí, entendeu? Tem um filme, Go Ahead, Make My Day, exatamente, Renê, exatamente, cara. Tem um filme já tem até sequência, né? Que é o Jack Reacher. E o lema do Jack Reacher, o próprio Tom Cruise já falou isso, He cares about what's right, not about the law. Traduzindo, ele se importa com o que é certo e não com a lei. Com isso ele está pregando que tem que ter um monte de justiceiro aí, de vigilante, né? Igual eles chamam em inglês. O Batman é um vigilante, ou seja, é um cara que não respeita a lei, mas é um cara do bem. Claro que não. Tanto é que ele anda na lei ali o tempo todo e tal, mas quando ele vê que a lei foi criada justamente, às vezes por bandidos, muitas vezes por bandidos, né? Que essa lei é criada e ela é assegurada por bandidos, aquilo virou um mecanismo de fuga, né? Para o bandido não ser punido. O Dirty Harry passava por cima igual um trator e o Jack Reacher faz a mesma coisa hoje em dia. O Clint Eastwood, quando fez o Dirty Harry, ele era bem mais novo, óbvio, né, do que ele é hoje, e ele meio que inaugurou uma coisa de fazer sequência. Então tem Dirty Harry na lista negra, esqueci o título do filme, tem Magnum 44, enfim, ele trata até de, vamos dizer, de corrupção dentro da força policial, mas não havia uma subversão do policial. Tanto é que ele trata o policial corrupto como bandido no filme. E isso não tem mais hoje em dia, entendeu? Essa linha foi borrada. O cara é vilão, mas ele tem um porquê, tadinho. Porque fizeram bullying com ele na infância, entendeu? Então, assim, tá justificado ele ser mal. Agora, o bom, ele é bom, mas ele tem algum interesse ali, entendeu? Então, eu não estou falando que tem que ser aquela coisa assim, preto no branco, né? Para quem acompanha cinema, estuda um pouquinho, antigamente os filmes, né, de cowboys, era muito fácil você visualizar. O bandido tinha o chapéu preto e o mocinho tinha o chapéu branco, ou seja, ele era um cara, né, da luz. O cavalo do mocinho também era um cavalo branco. O cavalo do bandido era um cavalo preto, né? Significava assim que ele era um cara, hoje em dia seria o equivalente a ser do Dark Side, né? O lado negro da força. Mas veja você, nesse filme do Clint Eastwood, ninguém prega a tortura aqui, mas tem um filme que ele pisa no machucado do cara para descobrir onde é que estava uma menina que estava sufocando. Um desses filmes aí do Dirty Harry, que até ele tem uma inspiração no Bandido do Zodíaco, né? É bem interessante esse filme. Enfim, sem pregar a tortura aqui, mas você via que ele era um cara que metia a mão na massa e metia a mão na cara, entendeu? Até de polícia. Ó, você já viu um filme com Clint Eastwood que chama Rota Suicida, fala sobre isso, o herói que combate a polícia corrupta. Não, cara, não vi esse filme, mas vou assistir, ainda mais se é do Clint Eastwood. Clint Eastwood é igual leite condensado. Você pode até botar um prato de jiló, de cocô, se você botar leite condensado em cima, fica gostoso, né? Então, filme do Clint Eastwood é sempre muito bom. Eu vou anotar aqui, ó. Vou anotar agora, senão eu vou perder. Rota Suicida. Enfim, o Jack Reacher tem essa mesma pegada de fazer o que tem que ser feito, ainda que ele tenha que dobrar a lei. Outro filme que faz isso muito, aí já é um filme de 86, é o Stallone Cobra. Tem uma fala no filme emblemática, que eles estão tentando pegar o cara, e o Stallone Cobra, vamos dizer, ele é meio grosso, né? Não é que ele quebra a lei, ele está ali para defender a lei. Mas os bandidos, quando começam a se esconder atrás da lei, ele fala, não tem ninguém olhando, ó, vou pegar você. E você vê ele no filme, que a câmera está do lado dele, o filme é construído para ele ser o herói. Então eu estou pregando aqui que a polícia tem que, quando não tiver ninguém olhando, né, tem que cometer crime, tem que desrespeitar a lei. Não. Mas também tem que jogar flor, jogar livro, quando é respondido com tiro de AR-15. E, derrubaram um helicóptero lá no Rio. Eles têm munição, bateria antiaérea lá.
E aí você o quê? Condena um policial que entra numa favela e fala, ele entrou atirando, não sei o quê. A bala perdida é sempre da polícia? Eu sempre me pergunto isso, sabe? Eu acho muita injustiça com a segurança pública em geral no Brasil. Enfim, não sou especialista nisso, mas também não sou burro, né? Eu sei filtrar a realidade e a gente tem esses exemplos de filmes aí. Então, voltando aos filmes, por que o filme é importante? Porque ele dá aquela expandida no seu horizonte de consciência. Você não tem como desejar um spilofractum tchaca-tchaca na buchaca. Por quê? Você nem sabe o que é isso, porque eu acabei de inventar, entendeu? Então como é que você vai desejar uma coisa que você não tem? Como desejar uma coisa que você nem sabe que existe aquilo ali? Tem como se desejar uma caneta preta? Tem, ó. Opa, fora de foco aí, ó. Você sabe o que é uma caneta preta? Tem como você desejar uma Ferrari? Tem. Tem como você desejar um bairro que não tenha crime, que não tenha violência? Tem, né? Às vezes no sonho, dependendo de onde você morar, aquilo ali não é real. Mas você tem como sonhar com aquilo, ou melhorar o seu bairro, ou se mudar para um bairro melhor. Mas a questão do horizonte de consciência é essencial. E como é que você expande o horizonte de consciência? Literatura, filmes, né? No caso aí, ou cinema, ou séries de televisão. E com isso você consegue vislumbrar alguma coisa que você nem sabia que existia, entendeu? E aí entra o porquê o heroísmo importa. Se você consegue vislumbrar que uma pessoa desconhecida pode entrar numa briga na rua para te defender, você está apanhando, tem 4, 5 bandidos lá, ou um com uma arma apontando para sua cabeça, e você consegue vislumbrar que alguma pessoa ali indignada vai entrar, o cara às vezes está com a faca ou está com um pedaço de pau, ou é um cara fortão, né, tentando roubar a bolsa de uma menina. Se você consegue vislumbrar, não, peraí, eu já vi isso no filme, o cara entrou ali, deu uma cadeirada ou deu uma bolacha no bandido, entendeu? E salvou a menina. Isso é um ato de heroísmo. Outro ato de heroísmo, né, banal aqui, vai parecer piegas, mas pô, você pega um pai que levanta de manhã, acorda, vai trabalhar, se ferra o dia inteiro, o chefe enche o saco dele, pô, ganha mal e coloca às vezes a vida dele em risco, no caso aí, né, voltando aqui a bombeiro, policial, coloca a vida dele em risco para proteger não só, né, botar o pão na mesa da família dele, mas para proteger também quem está em volta. Isso é um ato de heroísmo, né? Então assim, se você não consegue admitir que tem alguém que faça isso, se você não consegue nem imaginar que alguém possa fazer aquilo, você também não vai fazer, você nem sabe que aquilo existe. Agora, quando você vê ali nos filmes, você fala, caramba, esse cara fez isso aqui. Ah, tem um primo meu que uma vez salvou não sei quem que estava afogando. Heroísmo. O cara se arriscou. Ah, eu conheço o primo do tio, do amigo de não sei quem, é policial. E ele um dia, pô, tava passando com a viatura e alguém encheu o carro dele de bala, entendeu? E aí? Eu tava falando do Stallone, não sei se eu concluí meu raciocínio aqui, no Stallone Cobra ele fala, se a gente jogar pelas regras do jogo e o bandido não jogar, a gente vai sempre perder. É óbvio. Isso é igual você entrar numa luta de boxe e luta de boxe, para quem não sabe, você só pode bater acima da linha da cintura, né? Tem às vezes até o lutador fica meio ridículo ali, porque ele fica subindo o short dele para cima. Subir para baixo não dá, né? Ele fica subindo o short dele justamente para o cara não poder bater muito em cima. Um juiz hábil vai perceber aquilo e mesmo que ele bata ali na linha do short, o juiz vai perceber. Mas enfim, imagine que você está numa luta de boxe, só vale bater com os punhos. Aí o cara vem e te dá um chute no saco. Pô, vale isso? Não, é o que o bandido faz o tempo todo. Como é que você vai parar um bandido? Esticando o Código Penal para ele assim? Claro que não. Você tem que combater a força com a força. Agora, quem tem essa força? Quem se sente inspirado a fazer isso? Tem gente que tem isso no sangue, tem gente que não tem. Trata aquilo ali só como uma mera profissão. Enfim, e aí que entram os exemplos. A quantidade de policial que existe, que o cara entrou na polícia porque o primo era polícia, porque o pai era polícia. Aquilo ali faz parte do horizonte de consciência deles, entendeu? Médico é a mesma coisa. Quanto médico aí não está aí salvando a vida dos outros?
e o filho vira médico, a coisa vira quase que uma dinastia, né? E eu tô falando aqui do lado positivo de tudo isso, entendeu? Não é aquela coisa de, mas aí eu virei médico, meu pai queria que eu virasse médico e eu não queria. Ou, meu pai era dentista, aí eu aproveitei, nem era o que eu queria escrever um livro e virei dentista. Aí a gente entra num outro assunto, que é o assunto da vocação, mas o assunto aqui é o seguinte, é o bom exemplo e é o horizonte de consciência. Então, hoje eu citei alguns filmes aqui, que pode parecer filme bobinho, porque é filme de ação, mas tem aí a série inteirinha do Dirty Harry, são bons filmes de ação para quem gosta. Para quem gosta do Clint Eastwood, espetaculares, se você assistir a série inteira. Você tem 2 filmes do Jack Reacher, você tem aí Stallone Cobra. No inicinho eu citei A Vida Secreta de Walter Mitty. Você tem desenhos do He-Man, desenhos do Thundercats. Se você tem aí criança, isso aí tá tudo à disposição na internet. Tudo, de graça, YouTube. Tá lá, episódios do He-Man, dublado. Quer ensinar teu filho a falar inglês? Episódio do He-Man. Não é nem legendado, tá em inglês já mesmo, entendeu? Enfim... E eu queria essa semana falar um pouquinho dessa questão de por que o heroísmo importa. E eu vou pegar alguns filmes aqui, filmes de ação, filmes de aventura, filmes que a gente consiga extrair ali um pouquinho de heroísmo. E como esses filmes de ação e aventura, eles estão mais embrenhados nessa coisa do heroísmo, né? Um pai que sai para trabalhar também é um herói. Mas não é herói nesse sentido arquetípico da coisa, né? Então, essa semana eu queria falar com você sobre isso. Vou fazer lives aqui agora no Instagram. Como eu não sou a pessoa mais tecnológica do mundo, eu sou meio um dinossauro, eu tenho que aprender. Então, eu gostaria de convidá-los também a seguir o canal do Bertorelli lá no YouTube. Eu não sei como é que salva essa live, vou tentar salvar e vou tentar postar lá também, colocar o canal do Bertorelli. Tá na minha bio aí, tem um Linktree e tem o canal do Bertorelli no YouTube. Então eu convido a vocês que sigam o canal lá. Eu vou voltar em outros filmes aí. Quem quiser deixar algum comentário bacana, dica de filme, deixa aí, por favor, nos comentários. Se você discorda, deixa aí também nos comentários e eventualmente a gente vai conversando sobre isso aí. Então hoje a gente fica por aqui. Por que o heroísmo importa? Vamos falar disso essa semana, vamos falar de modelos, de virtude, de conduta e de como que a gente pode passar esses valores positivos aí, primeiro para a gente mesmo e depois para os filhos, amigos, enfim, sem perder o bom humor, sem ser muito sério e se divertindo vendo filme. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui e agora eu vou descobrir como que eu desligo essa live aqui, ó. Vamos lá. Se alguém tiver uma dica, tô vendo aqui, Valéria Ferber. Tenho 2 adolescentes, não querem ver esses filmes. É difícil convencer. Então, nem tente convencê-los. Começa a assistir, entendeu? Dá risada em frente à televisão, vibra. Tem certeza que eles vão sentar do seu lado ali na televisão e vão seguir o exemplo. Vai devagarinho que você vai longe, entendeu? Opa! Vou terminar aqui agora então, galera. Um abraço e até a próxima. Até amanhã, 1h07, hein?